Nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, para estudarmos mais da Palavra do Senhor. Quero agradecer a atenção de todos vocês que nos acompanham. O desejo é sempre o mesmo, poder abençoar o povo do Senhor por meio desses estudos bíblicos. Gostaria de começar convidando todos a curvarem as suas cabeças e fecharem os seus olhos, para juntos buscarmos a face de Deus. Pai bendito, digno de honra e de glória ao teu nome, reconhecemos aqui a tua grandeza e te louvamos pela tua bondade em nossas vidas. Pai, nós queremos pedir para que o Senhor seja com a nossa nação. Pai, nós queremos clamar pela tua misericórdia por esse país. Ó Deus, nos livra da dificuldade na área de saúde e também na questão econômica. E Senhor, abençoa para que a vida das pessoas possa voltar à normalidade, Pai. Seja com os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui. E, Senhor, agrada-te de nós. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de hoje abordar um assunto específico com a Igreja do Senhor. E esse assunto tem como verso inicial 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira. 1 Coríntios 12, verso 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja a colocação do apóstolo Paulo. Ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, a Bíblia procura nos esclarecer sobre algumas questões essenciais do cotidiano da vida cristã. Mas é verdade que, por mais que a Bíblia fale a respeito, às vezes nos foge o conhecimento e nós ficamos um tanto confusos. Verdade é que acerca dos dons espirituais, eis aí um assunto onde as pessoas têm pouco conhecimento e têm muita confusão. Eu gostaria de abordar esse assunto não para criar uma divisão no corpo de Cristo, não para fomentar atrito e nem para julgar quem pensa diferente. Mas assim como o apóstolo Paulo não queria que os cristãos daquela época fossem ignorantes sobre esse assunto, eu, como pastor, também não quero que o nosso rebanho seja desconhecedor desse importante assunto bíblico. Então, nessa tarde, nós vamos falar rapidamente sobre os dons espirituais. Quero ser bem diretivo e quero ser bem claro, mas é claro que não dá para ser exaustivo sobre todos os dons, sobre toda a problemática. Mas creio que o que nós traremos aqui, com certeza, será bem relevante. De início, o que nós podemos dizer? Os dons espirituais são capacitações especiais que o Espírito Santo deu são capacitações especiais que o Espírito Santo deu à Igreja do Senhor Jesus Cristo em todas as épocas. Então, desde o início da Igreja até hoje, a Igreja desfruta de dons dados pelo Espírito do Senhor. No início da Igreja, os dons tinham como finalidade a validação do Evangelho, a validação da pregação. Então, no início, os dons tinham como finalidade a confirmação da mensagem que estava sendo pregada. Com o decorrer do tempo, os dons passaram a ter como objetivo a edificação da Igreja do Senhor. Percebe? Começo dizendo que os dons espirituais são dados pelo Espírito do Senhor em todas as épocas da igreja. No início, a finalidade era confirmação, era validação. Com o passar do tempo, o evangelho já estabelecido, a igreja já estabelecida, esses dons tiveram como finalidade a edificação da igreja do Senhor. Então eu gostaria de pensar com os irmãos como é que na palavra de Deus a gente vê que isso realmente aconteceu. Observe bem, os dons iniciais eram dons de sinais. Então eram dons miraculosos, como por exemplo, cura, línguas e sinais outros. Esses dons iniciais, eles tinham como objetivo levar as pessoas a perceber que a mensagem que está sendo pregada não é uma mensagem do homem, mas é o próprio Deus que entregou os apóstolos aquela mensagem. Isso é comum no ensino bíblico. Por exemplo,
quando Moisés chegou no Egito, ele começa trazendo uma mensagem nova. E para que todos percebessem que aquela mensagem não vinha de Moisés, mas do Deus que enviou Moisés, Moisés foi capacitado a fazer alguns sinais miraculosos. Por exemplo, Moisés colocou a mão no seu peito e a mão voltou leprosa. Mais uma vez ele coloca a mão no seu peito e a mão volta totalmente sã. Moisés pega um cajado, joga no chão, esse cajado vira serpente. Moisés faz com que águas virem sangue e Moisés vai fazendo diversos outros sinais. Qual era o objetivo desses sinais inicialmente? Mostrar que a mensagem que Moisés estava trazendo não era uma mensagem dele, mas o Deus Todo-Poderoso capacitou ele com esses dons, com essas capacitações espirituais. Mais uma vez, a gente vê isso acontecendo nos ministérios de Elias e de Eliseu. Elias vai trazer uma dura mensagem a Israel, uma dura mensagem a Acabe. E para que Acabe e Israel percebessem que a mensagem não vinha do homem, que a mensagem vinha do Deus Todo-Poderoso, Elias foi capacitado a fazer com que parasse de chover, foi capacitado a ressuscitar uma viúva, a fazer com que o azeite e a farinha se multiplicassem. Elias foi capacitado a ressuscitar a viúva? Não, o filho da viúva. Ele foi capacitado também a fazer com que fogo descesse do céu e com que chovesse de novo. Eliseu, seu sucessor, da mesma maneira foi capacitado a fazer diversos sinais. Percebe que isso não aconteceu em todo o período da história do povo de Israel. Esses sinais eles aconteciam em períodos específicos para que a mensagem fosse creditada como uma mensagem especial, uma mensagem vinda do Senhor. Acontece então que o ministério de Jesus Cristo foi totalmente marcado por sinais, para mostrar que ali não era apenas o homem, era o próprio Deus que se fez carne. Então o que a Bíblia vai nos mostrando? Que em toda a história bíblica houve períodos específicos de grandes sinais, para mostrar que a mensagem que estava sendo pregada ali era verdadeiramente a mensagem do Deus Altíssimo. No caso dos apóstolos, na formação da igreja, é o mesmo princípio. E se você observar, os apóstolos até dizem isso. Observe, por favor, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo está chegando aos coríntios, está dizendo, olha, estão aparecendo falsos apóstolos aí, e eles estão dizendo que eu não sou apóstolo. Eu quero que vocês saibam que os sinais do meu apostolado foram confirmados diante de vocês. De que maneira? Aí ele fala, sinais, prodígios e maravilhas. Ele fala isso de novo em Romanos capítulo 15. Romanos 15, nos versos 18 e 19, ele diz assim: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Percebe mais uma vez Paulo falando que aqueles sinais que ele fazia é para que a mensagem dele fosse crida entre os gentios? Meus irmãos, até então, como é que Deus se manifestava ao homem? Por meio de Israel. Só que como Israel rejeitou o Senhor, então Deus agora está levantando um novo povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como é que os judeus perceberiam que realmente esse novo povo é o povo de Deus no momento? Como é que os gentios veriam que não é apenas mais uma religião como outra qualquer? Deus confirmou a mensagem apostólica por meio daqueles sinais, por meio daqueles dons. Então houve esses dons de confirmação, esses dons de validação para o início da igreja do Senhor. Mais uma vez, a gente vê isso no livro de Hebreus, capítulo 2. Nos versos 3 e 4, o livro de Hebreus fala:
como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Percebe, meus irmãos, mais uma vez a Bíblia falando que a mensagem pregada pelos apóstolos, por aqueles que sucederam o Senhor Jesus Cristo, teve a confirmação de Deus, foi publicamente aceita, porque havia vários sinais confirmando essa mensagem. Lembremos, foi um período de transição, onde Deus, que trabalhava por meio de Israel, agora está trabalhando por meio da igreja, um novo povo, que era formado por judeus e por gentios. O que fazia o judeu, ao ouvir a mensagem, acreditar que o Messias, morto, realmente ressuscitou? Que Jesus Cristo era o Messias, que depois de morto, ressuscitou. Como é que o judeu vinha acreditar nisso? Os sinais que os apóstolos faziam. Como é que os gentios percebiam que não era apenas mais uma religião? Os sinais que os apóstolos faziam. Então, vejam bem, o que nós estamos dizendo? Que em todo o período da igreja houve dons. No início da igreja eram dons de sinais, cujo objetivo era confirmação, era validação da mensagem que estava sendo pregada. Deus sempre trabalhou dessa forma. Moisés chegou com uma mensagem no Egito, e para que o Egito cresce, e para que Israel no Egito também cresce, Deus confirmou Moisés com sinais. Elias e Eliseu foram confirmados por Deus com sinais, para que o povo cresce, que a mensagem deles realmente vinha de Deus. O período apostólico, da mesma maneira, com sinais, para que todos viessem a crer que Deus estava realmente trazendo um plano por meio de um novo povo, que é a Igreja do Senhor, composta por judeus e por gentios. Aí, nesse ponto, eu gostaria de falar sobre a extinção, sobre os dons de sinais que deixaram de existir. Aí eu gostaria de explicar isso para os irmãos à luz da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de explicar uma coisa. Eu não estou dizendo que Deus não faça milagres hoje. Nós não podemos limitar o poder do Deus Altíssimo. Então Deus, ele tem curado e ele pode curar em qualquer momento. Deus tem feito coisas que nos maravilham em todas as épocas. O que eu estou dizendo é que hoje homem nenhum tem dom de curar. Deus pode curar? Sem dúvida. Na minha igreja, na igreja de Jesus Cristo, na qual eu pastoreio, se uma pessoa estiver doente, é claro que a gente ora pela cura dessa pessoa. Mas eu não posso, e eu creio que homem nenhum pode decretar a cura de ninguém. Se Deus curar, é porque Ele, na sua soberana vontade, quis curar. Não depende do homem, apenas do poder e da soberana vontade de Deus. Então, hoje o que eu defendo é que não existe o dom de curar. Não estou dizendo com isso que Deus não faça suas maravilhas sempre que lhe apraz. Mas o que nós podemos dizer então sobre a cessação desses dons? Se você observar o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo aqui está falando sobre os dons. Ele fala, porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Meus irmãos, ali está a base que eu tenho para dizer que esses dons, eles foram cessados. Não apenas essa passagem, mas é uma das passagens principais. O que a gente pode entender aqui? Paulo está dizendo
que a cessação dessas coisas aconteceria quando viesse o que é perfeito. Tem gente que diz que o perfeito aqui é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, no caso da vinda do Senhor Jesus Cristo, realmente a gente vai ter uma dimensão que essa realidade de hoje não nos permite. Mas Paulo fala, desculpe o barulho, Paulo fala que depois que viesse o que era perfeito, ainda permaneceria a fé, a esperança e o amor. Então, meus irmãos, para que eu vou precisar de fé e de esperança depois que Cristo voltar? O amor, eterno. Mas a fé, eu não vou precisar depois que Cristo voltar, porque eu já estarei vendo Ele face a face. E a esperança também eu não vou precisar, porque eu já estarei desfrutando da glória prometida. Percebe? Essa é uma das razões que eu diria que ali não é a vinda de Cristo. Mas a Bíblia aqui está falando sobre 3 coisas. Primeiro, a Bíblia está fazendo uma analogia com o espelho. Observe o verso 12. Porque agora vemos em espelho. E espelho na Bíblia é um símbolo da palavra de Deus. Não sei se você se lembra aquela passagem de Tiago, capítulo 1, onde Tiago fala que a gente não pode ser mero ouvinte da palavra de Deus. Porque quem ouve e não pratica é como quem vê num espelho o seu rosto natural. Percebe que Tiago está associando espelho com a palavra de Deus? E mais uma vez, lá no tabernáculo, tinha, depois do altar de sacrifício, a bacia de bronze. Aquela bacia era feita com os espelhos das mulheres, com os espelhos. E a bacia representava a palavra de Deus. Então, o texto aqui está usando um símbolo da palavra de Deus. Mas além do que isso, o versículo 10, aliás, o versículo 11, fala sobre infantilidade e maturidade. Então ele fala, olha, quando eu era menino, agi como menino. Quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida que você tem que ser um eterno imaturo e só vai crescer quando Cristo voltar? Ou a vida cristã te convida a um crescimento gradual até o dia de Cristo? Observe o que diz Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. E qual era a finalidade desses dons? Observe, por favor, a partir do verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Percebe aí falando sobre infantilidade e maturidade? E aí vai dizer que você vence a infantilidade, você chega à maturidade por meio dos dons. E os dons ali falam de apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Percebem que são todos dons voltados ao ensino? São todos dons voltados ao aprendizado da palavra? Então, meus irmãos, o perfeito ali é a palavra de Deus, entre outras razões, porque faz um símbolo da palavra de Deus, que é o espelho. Porque fala sobre o crescimento espiritual que nós precisamos ter nessa vida. Nessa vida nós já precisamos começar a amadurecer na fé, deixar de ser meninos e crescermos. E como é que a gente cresce? Pelo ensino sistemático da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, tem uma terceira razão aí. E essa razão para mim é a mais forte. O texto aí fala quando vier o que é perfeito, ou quando o que é perfeito for completo. Meus irmãos, o que nós temos de mais perfeito? O que existe de mais perfeito em tudo que se conhece? Dá uma olhada em Salmo 119, o verso 96.
O salmista, no Salmo 119, ele discorre os 176 versículos do Salmo 119, são 176 versículos apenas falando da Bíblia. Só tem 3 versículos nesse salmo que não fazem uma referência direta à Bíblia. Todos os outros fazem. Aí no Salmo 96, ele diz assim: tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Meus irmãos, o salmista está dizendo que toda a perfeição que ele conhecia tinha um limite de perfeição, mas a palavra de Deus tem uma perfeição ilimitada. Percebe o que Paulo está dizendo quando fala o que é perfeito? É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o que existe de mais perfeito que pode ser conhecido. Por isso que a Bíblia fala que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não se passará. Meus irmãos, é por isso que eu posso dizer para vocês que eu sou encantado com a Bíblia. Conforme a gente vai estudando a Bíblia, a gente vê toda a sua perfeição. Como é que ela é completa. Como é que na Bíblia não tem nada por acaso, tudo se encaixa. Nós fizemos uma série de estudos sobre o tabernáculo e eu particularmente eu fico radiante quando eu vejo que cada um dos detalhes do tabernáculo tem profundos ensinos espirituais. Quando a gente vai estudar a escatologia, a gente vê que a gente olha e assim aquelas coisas que a Bíblia promete vão se cumprindo na sua literalidade. Que palavra perfeita! Quando a gente vai estudar a vida do Senhor Jesus Cristo, quando a gente estuda o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quando a gente estuda os ensinos da palavra de Deus, aí a gente vai percebendo o que o salmista disse. Toda perfeição tem o seu limite, mas a palavra de Deus é de uma perfeição ilimitada. Então eu creio que quando diz ali, quando vier o que é perfeito, o perfeito é a palavra de Deus completa. O que na época do apóstolo ainda não tinha acontecido. Hoje nós temos a palavra de Deus completa. A palavra perfeita está em nossas mãos. É por isso que aqueles dons transitórios, eles cessaram. Hoje em dia, para uma pessoa crer, não precisa de haver um sinal. Para a pessoa crer, ela só precisa estar diante da palavra de Deus. Como é que a Bíblia fala? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus. A ideia de ouvir ali é dar crédito. Então a palavra hoje, a fé hoje vem pelo dar crédito. E dar crédito à palavra de Deus. Não precisa mais haver sinais para que a pessoa venha a crer. A palavra já está aqui confirmada e já está completa. Aí essa é a base, uma delas que eu daria para dizer que os dons de sinais, esses dons cessaram. Aí porque esses dons cessaram, nós costumamos chamar eles de dons transitórios. Então, esses dons transitórios, eles já passaram. Eles preencheram a sua finalidade no início da Igreja do Senhor Jesus Cristo, mais precisamente no período apostólico. Aí nós vamos falar daqui a pouco sobre o outro grupo de dons, que são os dons permanentes. Lembra que no início nós falamos que todo o período da Igreja é um período marcado pelos dons? Mas no início eram dons de confirmação e hoje são dons de edificação. Daí a diferença, dons transitórios no início da igreja e dons permanentes em todo o período da igreja. Os dons transitórios para confirmação, para validação da mensagem. Os dons permanentes para a edificação da igreja em todas as épocas. Daqui a pouco a gente vai entrar neles. Mas antes eu gostaria de dar uma palavra de esclarecimento acerca do dom de línguas. Um dom que eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente questiona. E para a gente estudar o dom de línguas, eu gostaria que você olhasse o livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, tem a descida do Espírito Santo, o Pentecostes. E como aconteceu a descida do Espírito Santo, ali foi a formação da igreja. Qual é o início da igreja na Bíblia? Atos capítulo 2. Lembra que Jesus Cristo disse em Mateus 16 que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Percebe o verbo futuro? A palavra de Deus ela é perfeita.
até o tempo verbal é inspirado por Deus. Então Jesus falou, edificarei. A igreja ainda estava por vir a existir. E onde foi que a igreja começou a existir? Em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Aí, porque é chamado Pentecoste, surgiu então o ensino pentecostal. O ensino pentecostal é o ensino que defende esses dons que nós entendemos como transitórios. O ensino pentecostal defende esses dons para os nossos dias. Aí, quando eu falo que eu não sou pentecostal, eu estou dizendo que eu não creio na permanência desses dons. E um dos dons que o ensino pentecostal dá mais ênfase é o dom de línguas. Aí observe Atos capítulo 2. Diz assim, a partir do verso 3. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja bem, aqui está falando outras línguas. Não é isso que diz o versículo 3? A expressão no grego é heteroglossa. Glossa, línguas. Por isso que a gente chama de glossolalia. E hétero quer dizer outro ou diferente. Então, meus irmãos, nós temos o heterossexual. A pessoa que ela é heterossexual, ela não tem um sexo estranho. Ela tem um sexo diferente. Quer dizer, é um sexo diferente que nós sabemos que existe. Aí tem o homem e tem a mulher. Eles são heterossexuais. Eles têm sexos diferentes, mas não são sexos estranhos. Nós sabemos que existem esses sexos. Então, hétero quer dizer isso. Quer dizer outro ou diferente. Quando a Bíblia fala que eles heteroglossa, eles passaram a falar em outras línguas, eram línguas diferentes, mas eram línguas que existiam naquela época. Aí observe bem o que o texto diz. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo da terra. E quando ocorreu aquele som, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Percebe que está falando de idioma? Aí continua lendo. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estavam falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua materna? Percebe que está falando de idioma? Na nossa própria língua materna. Conte comigo quantas nações ou quantas línguas que haviam ali. Vejam bem, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua materna falar das grandezas de Deus. A Bahia pode e os baianos não fogem da luta. Juntos, vamos vencer. O que o texto aí está dizendo? Que havia 16 nações, cerca de 16 nações, e eles estavam ouvindo falar na língua materna deles. Meus irmãos, são idiomas diferentes, não são línguas estranhas, como algumas traduções bíblicas colocam. São idiomas diferentes. Então, o dom de línguas na Bíblia seria como se uma pessoa que nunca estudou alemão, ela fosse capacitada a falar alemão porque o Espírito Santo a capacitou. Uma pessoa nunca falou chinês. Aí, de repente, ela fala de forma que um chinês a ouve e a entende. Uma pessoa nunca estudou o italiano. E, de repente, ela começa a falar italiano de forma que o italiano está presente e entende.
Percebe qual é o dom de línguas que a Bíblia está falando? A expressão é heteroglossa, quer dizer, outra língua ou língua diferente. Havia pessoas de 16 nações ali, e cada uma delas ouvia na sua língua e entendia o que estava sendo dito. Então, meus irmãos, o que acontece hoje, é isso daí que a Bíblia está ensinando? É claro que não. O que acontece hoje é que as pessoas elas produzem sons estáticos. O que são sons estáticos? São sons sem nenhum significado. E eles falam que isso é o dom de línguas hoje. Não, meus irmãos. Sem querer desprezá-los, sem querer criticá-los. O objetivo aqui é tão somente trazer esclarecimentos. Eu creio que há irmãos sinceros, fiéis nesses grupos, pessoas que nós precisamos amar e valorizar. Agora eu estou falando do ensino que não é bíblico. Então eles dizem Axalamalacá, Axalamalacá. E eles ficam nesse Axalamalacá um tempão, achando que estão falando uma outra língua. É tão somente um som estático. Aí eles produzem diversos outros sons. Nesse sentido, eu quero dizer que o que a Bíblia ensina não é o que está sendo defendido em nossos dias hoje. Explicando aqui uma ou outra dúvida que possivelmente alguém tenha. Alguém pode me perguntar, ô pastor, mas lá em 1 Coríntios 13, não fala da língua dos anjos? Lembra do verso? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Meus irmãos, alguns vão achar que eles estão proferindo línguas angelicais. Mas é disso mesmo que aquele verso está falando? O verso ali, ele está querendo ensinar a importância do amor. E para mostrar o quanto que o amor é importante, ele fala sobre algumas situações hipotéticas. Ele usa de um recurso chamado hipérbole. O que é a hipérbole? É o recurso do exagero. Aí veja bem, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens. Sabe quantas línguas humanas existem? Hoje existem 6.912 línguas. Então hoje existem 9.612 línguas. É possível alguém falar todas essas línguas? Meus irmãos, humanamente não. Então o apóstolo, para falar da importância do amor, ele usa uma hipérbole, ele faz um exagero. Ele fala sobre uma situação hipotética e impossível. Ainda que eu falasse a língua de todos os homens, 6.912 línguas. E além dessas, vamos imaginar um outro grupo de ser que se comunica. Além dos homens, qual é o outro grupo de ser que se comunica? Os anjos. Então ele fala, vamos imaginar aqui, além dessas 6.912 línguas, vamos imaginar a língua dos anjos também. Aí ele fala, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Percebe que ele não está dando um ênfase nas línguas. Ele está usando uma figura de linguagem, hipérbole, uma hipótese impossível, exagerada, para mostrar o quanto que o amor é importante. Tanto é que ele segue nessa linha de raciocínio, ele fala, ainda que eu tivesse uma fé tal que transportasse os montes. Meus irmãos, não estou duvidando do poder de Deus, eu só estou falando da hipótese humanamente impossível. Já imaginou transportar o Monte Everest? Transportar o Pico da Neblina? Meus irmãos, é uma hipótese impossível. Aí ele fala da possibilidade de conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Meus irmãos, os mistérios falam das coisas futuras. A ciência fala do conhecimento atual. É possível alguém conhecer tudo o que existe hoje e conhecer tudo o que vai acontecer no futuro? A pessoa seria onisciente. É claro que não é possível. Paulo está utilizando-se da hipérbole, uma hipótese impossível. Ele não está falando que alguém pode conhecer todas as coisas. Não está falando que alguém pode transportar os montes. Não está falando que alguém pode falar todas as línguas humanas e não está falando de línguas angelicais. Ele está querendo ensinar sobre a importância do amor. Então, eu estou explicando aqui o que a Bíblia ensina sobre línguas.
Essas línguas são outros idiomas. Não é língua estranha, como uma tradução mal feita de um verso da Bíblia levou algumas pessoas a acreditarem. E nem línguas angelicais, como a má compreensão desse versículo leva alguns a acharem também. Indo adiante, eu queria dizer que, desculpa, não quero ser crítico, mas nesse intuito aí de falar língua, hoje em dia tem grupos que querem falar até língua de animais, né? Tem uns eventos assim, onde um fica latindo, o outro fica rugindo, o outro... Meus irmãos, a gente vai ver isso daqui a pouco, é só para a gente perceber porque que Paulo não queria que as pessoas fossem ignorantes acerca dos dons, para evitar essas confusões. Uma outra pergunta que alguém poderia me fazer era acerca de 1 Coríntios 14. Ô pastor, mas lá em 1 Coríntios 14, Paulo não está falando sobre línguas? Queria dar uma pincelada bem rápida em 1 Coríntios 14. Aí, por favor, me acompanhe aqui nesses versos. 1 Coríntios 14 vai falar de uma situação bem confusa no culto público que havia em Corinto. Lembra que Corinto foi a igreja mais complicada da Bíblia. Corinto tinha o que você imaginar. Tinha um homem que se deitava com a mulher do pai, tinha pessoas orgulhosas, umas dizendo que eram de Paulo, outras de Apolo, outras de Pedro. Tinha aquela questão lá da ceia do Senhor, onde uns comiam muito, outros não comiam nada. Então era uma igreja muito confusa. E aí Paulo vai escrever essa carta para corrigir erros. Então não é uma carta permissiva, é uma carta corretiva. Aí quando chega na questão dos dons, olha só como é que havia problemas nessa área. O capítulo 12, versículo 3, diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Olha, meus irmãos, eles naquelas manifestações espirituais, eles acabavam maldizendo o nome de Jesus. Anátema quer dizer maldito. Então havia até manifestação demoníaca ali. Paulo está dizendo, olha, isso daí que está acontecendo não é do Espírito de Deus, não. O Espírito de Deus não maldiz o nome de Jesus. Então Paulo vai corrigir algumas confusões, alguns erros que haviam ali, até mesmo blasfêmia. E desculpa, não é verdade que esses meios dados a manifestações carismáticas têm muita blasfêmia? Não é verdade que tem muitas coisas que infelizmente fazem com que as pessoas blasfemem do Evangelho? Fique achando que tudo que fala o nome de Cristo está envolvido com engano? Sem querer ser crítico, meus irmãos, mas a Bíblia está esclarecendo isso para a gente. Aí dá uma olhada o que a Bíblia vai ensinar acerca disso. Capítulo 14, de 1 a 4, Paulo vai falar para as pessoas não ficarem atrás de manifestações fúteis. Manifestações fúteis. Ele fala, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida, e aí tem algumas traduções que fala língua estranha, não fala os homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então Paulo fala, olha, vocês dizem que essas línguas aí que vocês falam, esses sons estáticos, essas línguas que vocês chamam de desconhecidas ou estranhas, vocês falam que estão falando com Deus. Olha, você pode até achar que está falando com Deus, mas não está edificando ninguém. Então, ao invés de você estar pensando em si, fique pensando no amor, fica pensando na edificação da igreja. Então, ao invés de você produzir esse som, olha, procura a pregação da palavra, procura a profecia. Então, ele está dizendo, para de correr atrás de manifestações fúteis. Desculpa, mas aqui vale até uma aplicação, não só para essas manifestações que acontecem hoje, mas para esses evangelicalismos,
onde as pessoas estão atrás de coisas fúteis. Nós gostamos da adoração, nós gostamos do louvor, mas a coisa principal no culto não está na estrela do artista, não está no evento do cantor. Meus irmãos, tem que ser a edificação pela palavra. Então, olha, para de correr atrás de coisas fúteis. Havia a produção de sons sem significado, que eles chamavam de línguas. Os sons não tinham significado nenhum, mas eles chamavam de línguas. Olha a partir do verso 7 até o 11. Diz assim: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com flauta ou com cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, muitas vozes no mundo, mas todas elas têm significado. Se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Percebe mais uma vez Paulo corrigindo isso? Esses sons sem significado? Ele fala, olha, os instrumentos inanimados, o violão, a flauta, o instrumento que você pegar para tocar, você tem que fazer com que haja harmonia, com que haja entendimento. Porque se você só produzir som e esse som não tiver significado, não significa nada para quem ouve. Ele fala sobre a trombeta, era o que se tocava quando o povo ia para a guerra. Então ele fala, olha, se tocar a trombeta de qualquer maneira, o soldado não vai saber se é para ele ir para a guerra ou se é para ele deixar a guerra. Então, ele está dizendo que até os instrumentos inanimados têm que produzir sons com significado. Porque lá na igreja estavam produzindo sons estranhos sem significado nenhum. Aí ele fala, olha, no mundo tem muitas vozes. Lembra que eu falei? 6.912 línguas. No mundo tem muitas vozes, muitas línguas, mas todas elas têm significado. Se você produzir um som sem significado, você é bárbaro para mim e eu vou ser bárbaro para você. Então, o que Paulo está fazendo? Está corrigindo esse problema que existia desde aquela época. E aí, meus irmãos, Paulo vai dizer que os dons devem procurar um bem comum. Olha o que diz aí os versos 12 e 13. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Tem que ser o bem comum. Esse negócio de a pessoa fazer o dom apenas para edificar a ela, não é bíblico. Aí diz aqui, ó, por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para poder interpretar. Então ele está dizendo, olha, se você não sabe o que você está falando, não adianta falar. Tem que ter significado. Havia uma prática infantil entre eles. Observe qual era a prática. Verso 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Era uma prática infantil que hoje na psicologia tem uma coisa chamada de efeito catarse. Quer dizer, você libera as suas emoções pela fala. Então, ali havia essa prática infantil. Até hoje tem isso. A pessoa numa reação emocional, no momento cultico, tem aquilo que a psicologia chama de histeria coletiva ou manipulação de massas. A pessoa de repente ela solta algum gemido, ela solta algum som e para ela tem significado. É puramente questão psicológica, é puramente questão emocional. É uma coisa infantil chamada efeito catarse. Olha o que Paulo vai dizer no verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se a pessoa não sabe o que está fazendo, não deve fazer. Se a pessoa não sabe por que está exprimindo aquele som, não deve expressar. Quer dizer, tem que ser com o espírito,
já que a pessoa quer essa questão emotiva, mas também tem que ser com entendimento. A Bíblia fala que o culto tem que ser um culto racional. E meus irmãos, indo adiante, eu queria terminar aqui essa passagem de 1 Coríntios 14, mostrando quais os princípios que Paulo dá para um culto público. Olha só o que Paulo vai dizer sobre o culto público. O verso 24. Se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e por todos é julgado. O infiel ou o indouto? Paulo vai dizer que o culto tem que ter como finalidade o evangelismo do descrente. Então nós precisamos ter um culto onde o descrente ele entra e ele perceba ali a pregação da palavra. E pela pregação da palavra, ele vem a se converter. Ele vem a conhecer a verdade de Deus. Primeiro princípio. Olha o verso 26. Ele diz: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, línguas, interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, no verso 24 fala do evangelismo do descrente. E o verso 26 fala da edificação do crente. O culto tem essas duas finalidades: evangelizar o descrente e edificar o crente. E como é que a gente faz essas duas coisas? Pregação da palavra. Esse verso 26 ainda fala que o culto ele deve ser participativo. Olha o que diz aí. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação. Então percebe que havia uma participação, uma coisa mútua ali no culto? E nesse sentido, ele diz que apesar de participativo, versículo 40, tudo o que fizerdes tinha que ser feito com ordem e decência. Quer dizer, não era uma coisa de qualquer jeito, não era uma coisa bagunçada, que as pessoas olhariam e elas ficariam chocadas, escandalizadas. Ele fala, não, olha, o culto tem que evangelizar, tem que edificar, é algo participativo, feito com ordem e com decência. E como é que a gente consegue isso tudo? Por fim, fica o versículo 31. Diz assim: Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Está dizendo que pela profecia as pessoas aprenderiam e seriam consoladas. O que o culto deve promover? Consolo e aprendizado. O culto deve promover isso. É por isso que evangeliza o descrente. E é por isso que edifica o crente. Porque promove aprendizado e promove consolo. E como é que isso daí se faz? Olha o que o texto fala. Todos podereis profetizar. Pregação da palavra. Então, meus irmãos, 1 Coríntios 14 não está legitimando esse dom de línguas. Pelo contrário, está corrigindo os maus usos que a igreja fazia em nome dos dons. Se nós aprendermos mais desses princípios, muitos desvios doutrinários em nossos dias deixariam de estar acontecendo. Queria responder uma pergunta que às vezes as pessoas colocam. Pastor, o que acontece hoje então? Já que é assim, e essas coisas que a gente vê acontecendo hoje? Meus irmãos, tem 4 explicações. 4. A primeira, é chamado de autoindução. Tem pessoas que elas são psicologicamente sugestionáveis. Isso daí a psicologia ensina e a experiência confirma. Quer ver um exemplo? Você com certeza você já conversou com uma pessoa e você falou de uma dor que você está sentindo na coluna ou de um problema que você está tendo no estômago e quando menos espera, a pessoa diz que está sentindo a mesma coisa. Percebe que ela é psicologicamente sugestionável? Então, em todo o ramo religioso, em todo o segmento religioso, tem pessoas que elas são muito sugestionáveis. Vou dar um exemplo. Lembra aquele João de Deus? Aquele homem lá em Brasília, que ele acabava se aproveitando da fé das pessoas para abusar sexualmente das filhas daquelas mulheres? Percebe como é que aquelas mulheres elas eram sugestionáveis? Elas permitiam até o abuso das filhas em nome da fé. Então, esses segmentos aí exploram muito
pessoas que são fáceis de serem sugestionáveis. Gente, tem pessoas que dão carro, que dão apartamento. Tem pessoas que fazem cada coisa porque elas são muito fáceis de serem sugestionáveis. Aí, primeira coisa é essa. Você está ali no ambiente, o ambiente explora muito o emocional, explora muito essas manifestações. Você é fácil de seguir a onda das pessoas. A psicologia chama de histeria coletiva ou manipulação de massas. Quando menos espera, você está seguindo na onda. Uma segunda razão, é isso que a gente falou de histeria coletiva. Você, por exemplo, pode ser uma pessoa pacata, mas você torce para um time. E aí você vai na torcida organizada daquele time assistir a final do seu time com um grande rival. Você é pacato. Mas porque você está ali na torcida organizada, você está ali indo para a final do campeonato, que a pouco o seu ônibus encontra o ônibus do time rival. Você por si só jamais discutiria, mas ali porque você está no meio daquelas pessoas, o ambiente te influencia, talvez você fique até um tanto violento. Por que isso? Histeria coletiva. Uma terceira razão, charlatanismo. E isso daqui a gente não precisa nem explicar muito. Tem muito charlatanismo em todo o segmento que mexe com a emoção da pessoa. Então, no meio político, charlatanismo. No meio esportivo, charlatanismo. E no meio religioso, charlatanismo. Tudo aquilo que envolve a paixão da pessoa tem charlatanismo, tem manipulação, tem histeria coletiva. E a última coisa, que não fiquem chocados, mas é claro que a Bíblia ensina sobre isso, tem muita manifestação demoníaca. Não estou dizendo que tudo seja a mesma coisa. Alguns autoindução, alguns histeria coletiva, alguns charlatanismo e, em alguns casos, manifestação demoníaca. Lembra que os magos de Faraó também fizeram alguns milagres igual Moisés fez? Então, meus irmãos, a Bíblia fala que, infelizmente, o inimigo, ele se disfarça em anjo de luz. E assim como ele se disfarça de anjo de luz, também os seus ministros se disfarçam em mensageiros de Deus. Tem muita manifestação demoníaca nesses meios. Bom, eu sei que não deu para explicar tudo, mas eu creio que deu para dar um pano de fundo geral. Eu quero terminar, e ser bem breve, falando sobre os dons permanentes. Ô pastor, já que o senhor falou dos dons transitórios, quais são os dons permanentes? E aqui eu queria que você observasse 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, diz assim: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Para servir como? Com um dom. Então veja bem, dons permanentes. Como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se algum irmão serve, sirva conforme a força que Deus supre. Meus irmãos, aí está falando para servir com dom. E tem dois tipos de dons. Tem os dons didáticos, quem prega. E tem os dons administrativos, quem serve. Quais são os dons permanentes hoje? São os dons voltados ao ensino e os dons voltados ao serviço. Então, todas as épocas, a igreja teve esses dons e a igreja tem esses dons hoje. Aí, a palavra de Deus nos fala que os dons permanentes são esses. Só para ficar um pouco mais claro, e aqui a gente está encerrando. Olha Romanos, capítulo 12. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém, mas pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Meus irmãos, aqui ele vai falar de dons. E no que fala de dons, ele diz para ninguém pensar além. Ninguém tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Mas ele fala para ninguém pensar a quem. Todo mundo tem pelo menos um dom. Todo crente tem pelo menos um dom. Todos, ninguém tem. Mas um dom, pelo menos, todo crente tem. Vamos ver quais são os dons?
Aí ele vai dizer aqui, ó, rebatiu a cada um. Porque assim como em um corpo somos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então nós temos aqui 7 dons. E veja como é que esses 7 se dividem. Dons de ensino e dons de serviço. Lembra 1 Pedro 4, 10 e 11? Dons de ensino e dons de serviço. Quais são os dons de ensino aqui? Ele fala sobre profecia, ensino, exortação. Então você pode perceber que quando tem pastores, tem pregadores, que eles têm uma facilidade, sabe, de pregar de forma que parece que Deus está falando com a gente. Tem hora que o pregador está pregando e a gente fica pensando assim, rapaz, esse cara está sabendo da minha vida. Como é que ele fala isso para mim assim? Quem foi que contou minha vida para ele? Percebe, meu irmão? É o dom que Deus deu para ele. Tem pregadores ou tem pastores que têm um dom de ensino. Ele tem uma facilidade de abrir a Bíblia e aqueles textos que eu olhava e não percebia nada, esse pastor, esse pregador, ele pega o mesmo texto e tira tanta lição do texto. Ele tem facilidade em perceber e tem facilidade em passar. É o dom de ensino. E tem aqueles pregadores que têm um dom de exortação. É aquele pregador que consegue consolar, que consegue confrontar, que consegue realmente nos levar a ter atitudes diante de certos ensinos da palavra. Então, quais são os dons hoje? Dons de ensino, voltados ao didático, e os dons de serviço. O texto aqui fala sobre presidir, ou ministrar, né? Servir, misericórdia e contribuição. Toda igreja tem pessoas assim. Aquelas pessoas que elas têm a facilidade de tomar a frente das coisas. Tem um dom de liderança, dom de presidência. Então os outros reconhecem ele como líder. Tem aquelas pessoas que têm um dom de serviço. Se precisar, elas tiram os bancos da igreja todinho e sobe 15 escadas com esses bancos. Eles têm boa vontade em servir. Tem pessoas que têm um dom de contribuição. Eles estão sempre preocupados em como é que vão as coisas de Deus, porque eles querem realmente participar. Aí, quais são os dons que tem hoje? Esses 2 grupos de dons. Os dons de ensino e os dons de serviço. Dons didáticos e dons administrativos. Aí, meus irmãos, por que ninguém tem todos os dons? Porque nós não podemos achar que a gente não precisa do corpo. Se eu tivesse todos os dons, eu não precisaria do corpo. Então, o fato de eu não ter todos os dons faz com que eu dependa do corpo. E por que cada um tem que ter pelo menos um dom? Para que o corpo sinta também o valor de cada um de nós. Então, o nosso dom nos mostra o quanto que nós somos necessários para o corpo. Aí, essa questão dos dons, tanto nos valoriza, quanto nos humilha. Nos valoriza mostrando que o corpo precisa da gente. Mas também nos humilha para nos mostrar que nós precisamos do corpo. Aí é a profunda sabedoria do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, era esse o estudo que eu queria trazer para vocês nessa tarde. Eu espero que tenha sido esclarecedor e eu espero que tenha sido edificante. Aí, acerca desses dons permanentes, sabe qual é o desafio para você? Ore ao Senhor para descobrir qual é o seu dom. E se esforce para servir ao Senhor na igreja de Jesus Cristo pelo meio do dom que o Espírito Santo te concedeu. E que você seja sempre uma bênção na igreja do Senhor. Deus te abençoe. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, porque ela é viva, eficaz e fala aos nossos corações. Te peço para que o nosso tempo aqui tenha sido produtivo, Pai. Usa de misericórdia conosco e nos ajuda a glorificar o Teu nome. Mais uma vez peço pela igreja do Senhor, seja com Teu povo aqui, espalhado pela face da terra.
Lembramos dos nossos enfermos, dos nossos idosos e dos nossos necessitados. Cuida do teu povo. Ó Pai, abençoa a nossa nação, usa de misericórdia com esse país. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, encerramos aqui o nosso momento. Quero dizer que amanhã às 17 horas teremos mais uma live para trazer algo que possa ser de bênção para o coração de vocês.